Tem um truque esse ovo mexido. O que é? Só na hora. A galera já deve estar comentando qual é o truque. Quem me segue sabe qual é o truque. Hoje você é o maior influenciador fitness do Brasil, né? Desde... em 2021 eu fui o segundo colocado. Em 2022 eu fui o vencedor. 23, 24 e 25. Mas isso de melhor ou de maior? Porque eu acho que você, disparadamente, você é o maior. Maior. Certo? Número de seguidores... Não só no número de seguidores, eu acho que no número de visualizações, porque hoje, vocês são do YouTube, sabe, tem muito canal grande que flopou. O YouTube, quando você fala em número de seguidores, muitas vezes é fictício. Olha vocês, as visualizações do canal de vocês são incompatíveis com o número de seguidores se você pensar na estatística dos outros. O desafio do YouTube, gente, não é construir seguidores. O desafio do YouTube é manter engajamento. Porque as pessoas elas esquecem de desinscrever-se de um canal. Vira seguidor fantasma. Eu acho que o grande desafio ao longo desses anos foi manter o engajamento. E para manter o engajamento eu fui mudando o formato do meu trabalho. Eu acho que maior influenciador de fitness vem por uma mescla, né? Eu acho que deve ser uma mescla que envolve visualizações, mas que envolve propósito. Porque se o meu conteúdo fosse muito banalizado, aí não ia ser mais de fitness. Se fosse 100% entretenimento, você não ia ter a mesma relevância que você tem. Ou minimamente não teria o direito de ser mais um influenciador do fitness. Aí seria não seria um influenciador, seria um gerador de conteúdo, né? E Renato, hoje em dia você se considera mais empresário ou influenciador? Ai, cara... eu acordo todos os dias pela manhã com uma única obsessão, a audiência. A minha preocupação está em audiência e eu preciso dividir o meu tempo entre manter a audiência e administrar os negócios e os parceiros que eu tenho. Eu preciso fazer essas duas coisas muito bem feitas. Só que se for para eu escolher, eu dou um passo para trás dos negócios e escolho a audiência. Sabe por quê? É muito mais fácil para mim contratar alguém, encontrar alguém bom de gestão do que encontrar alguém que faça o que eu faço na internet. Como que você começou no mundo dos negócios? Faz aqui pra gente agora uma timeline da sua vida. Fala assim, como que você começou até você chegar até aqui? A minha história, ela começa de uma herança psicológica que eu recebi dos meus pais. Pro bem, não pro mal. Meu pai era um homem muito provedor, André. Um cara muito trabalhador. Ele trabalhou numa indústria farmacêutica durante 38 anos. O primeiro emprego dele foi dentro dessa indústria. Ele começou como faxineiro. Terminou a carreira lá dentro dele como operador de processos, que eles conheciam como químico prático. Ele tinha um final de semana de folga por mês apenas. E ele amava o que ele fazia. Zero reclamação. Meu pai acordava todos os dias, impreterivelmente, às 5h30 da manhã. Fazia a barba certinho, sempre a barba, todo dia. Se arrumava e ia trabalhar. 1988, meu pai é dispensado da empresa porque a empresa resolveu voltar para os Estados Unidos e encerrou a operação aqui. Em 38 anos de empresa, ele recebeu uma medalhinha de ferro de parabéns, a rescisão dele, só que ele já era um homem de 55 anos de idade. Um homem de 55 anos de idade, na década de 80 para 90, ele estava fora do mercado. Resultado, depressão, tristeza. Aí veio o plano Collor e confiscou a poupança do meu pai. Agora, imagina um homem provedor, de repente via a família dele com um salário mínimo, na época que era equivalente hoje a uns R$800, sem o dinheiro da rescisão para alimentar a família dele. Pô, meu pai tinha 38 anos de rescisão. Era tipo hoje o equivalente a uns R$150 mil. Um AVC, 2 infartos. Ficou de cama. Minha mãe foi pra rua trabalhar como faxineira, em casa de família, e eu fui pra rua aos 12 anos de idade, 11 para 12 anos de idade, entregar panfleto no farol da inauguração do Shopping Interlagos. E aí, cara, eu vi um homem extremamente provedor, muito batalhador, se sentindo extremamente humilhado porque parentes, como o irmão da minha mãe, chegava em casa com cesta básica para ajudar. Aquilo foi matando meu pai. Meu pai morreu de desgosto. Apesar de ter tido outras doenças, mas meu pai morreu de desgosto. E eu lembro, e eu sempre falo isso, meu pai um dia na cama, cheguei, sentei do lado dele quieto, e ele pegou no meu braço e falou assim, ó filho, você nunca vai entregar a tua vida inteira para uma empresa, porque eles não merecem. Você tem que ter o seu negócio, você tem que ter a sua empresa. Com 12 anos de idade eu já sabia o que eu queria fazer. Eu queria ter uma indústria
da área do meu pai, para que eu pudesse dar emprego pro meu pai e tirar o meu pai dessa depressão. Sonho de criança, né? Mas eu tinha já essa obsessão. Então eu comecei a estudar muito cedo. O curso que mais tinha sinergia na época com isso era química. Aí eu fui fazer técnica em química e, por coincidência, eu preparei a minha carreira inteira para ser um executivo de empresa. Eu me tornei influenciador digital aos 40 anos de idade. Até os 40 anos de idade nem Instagram eu tinha. Vamos sentar aqui pra gente ficar em pé com um tempinho demais. E aí, Renatão, como é que a criação de conteúdo entrou na sua vida? Por que você decidiu criar conteúdo? Cara, a geração de conteúdo entrou na minha vida como um hobby aliado a uma oportunidade de negócio. Na minha vida, eu tive algumas viradas, né? Muito jovem, cara, com 19 anos de idade, eu virei RT de um laboratório gigante. Tinha biólogo, médico, engenheiro de alimentos, químicos e tudo mais. E eu era muito obcecado, sempre fui, tá? Então eu era o primeiro a chegar, o último a sair, trabalhava pra caramba, muito focado, muito obsessivo. Apesar de a empresa não ser minha. Aí surgiu uma oportunidade de fazer um curso lá. E aí você tá falando do ano de 1996. 96, cara, você não tinha muitas oportunidades de curso como agora. E era um curso de auditor interno do sistema ISO 9000 lá no Rio de Janeiro. Falei, pô, fera, todos os funcionários do laboratório já sabiam quem ia pro curso. Até eu. Primeiro que chega, o último que sai, o que mais trabalha, tudo mais, pô, essa vaga do Cariani. E eu tava tranquilo, também achei, falei, pô, mereço. E aí o meu diretor escolheu uma das minhas assistentes pro curso. E eu fiquei muito chocado, cara, assim, abalado. Era uma coisa que eu queria muito. Me enchi de coragem e fui lá falar com ele. E perguntei pra ele, falei, seu fulano, por que eu não tive a oportunidade desse curso, né, tudo mais? E eu acho que na visão dele, na forma dele enxergar a vida, e de alguma forma ele acreditava que aquilo era o ético, correto, e aquilo me beneficiava, ele virou pra mim e falou assim, garoto, é o seguinte, eu não posso ficar sem você aqui uma semana. Sem você aqui durante uma semana, isso aqui vira uma bagunça. E na visão dele, ele estava me elogiando. E talvez na visão de muitas pessoas, aquilo era muito, pô, que legal, cara. Pra mim, ele estava me condenando. Pra mim, ele estava me condenando pela minha competência e pela minha obsessão dentro da empresa. Porque naquele momento, ele destruiu tudo aquilo que me motivava todos os dias a acordar tão cedo. Que era a expectativa de crescer. Porra, aquele moleque com 12 anos de idade, que viu o pai definhando por não ter um trabalho. Aquele moleque com 11 anos para 12 anos de idade foi entregar panfleto no Farol, tinha uma única obsessão. Era o quê? Crescer. E aí, aos 19 anos de idade, quando ele disse para mim que eu não ia fazer o curso, que eu era insubstituível, eu li de outra forma. Eu quero você assim, desse jeito, pro resto da vida, fazendo isso pro resto da vida, que tá bom demais. Cara, eu me recordo, eu não tenho vergonha de falar, eu desci pro vestiário da empresa, eu chorava feito uma criança, cara. Porque eu não acordava mais cedo que todo mundo e não saía sendo o último da empresa por um único motivo que não fosse o quê? Crescer. Me desenvolver. Mostrar para quem estava acima de mim o seguinte, ó, quando você for escolher, sou eu. Quando houver uma oportunidade, é minha oportunidade. Eu fazia a minha parte. Qual é a minha parte como colaborador? Ser diferente de todo mundo. E não era isso que eu queria. Eu queria mais. Queria mais. Só que aconteceu algumas coisas na minha vida complicadas, cara. Eu fiquei sabendo que eu ia ser pai aos 20 anos de idade. E aí, aos 21 anos de idade, que já era quando aconteceu isso, né? Eu entrei na empresa em 96. E aí eu já tinha 21 anos de idade, né? Eu tinha 3 anos e pouco na empresa, já há 3 anos mais ou menos. Eu tinha um bebê de 3 meses de idade. Um carnê assim de conta para pagar. Morava de aluguel num apartamento de 47 metros quadrados, tentando manter uma faculdade, devendo pra caramba pra manter essa faculdade. A minha motivação para trabalhar ali acabou. Eu chorei pra caramba no vestiário, voltei pra sala dele e pedi demissão. Pedi demissão. Assim, eu não conseguia aceitar o que aconteceu comigo. Foi uma punhalada muito forte que ele fez comigo. Cheguei em casa e fui falar pra mãe do meu filho que eu tinha pedido demissão. Cara, ela gritava. O que você tem na cabeça? Você é louco. Como é que você fez isso? Como é que a gente vai pagar as contas? Por que eu tô citando isso? Foi o momento mais pivotante da minha vida. Foi o momento mais importante da minha vida, foi esse.
E eu me recordo como se fosse hoje, de eu sentar numa praça próximo da casa que eu morava e ficar pensando assim, tá, e agora, o que eu faço? Tô sem emprego, cheio de conta pra pagar, criança pequena. Voltei pra empresa no outro dia. Voltei na empresa e falei assim pra ele, ó, eu fico aqui pra treinar alguém. Porque também sabe qual era a vantagem de ser um cara obsessivo como eu era? Tinha muitos processos na minha mão. Tu documentava tudo? Não, primeiro a chegar e último a sair, o que as pessoas vão fazendo? Quem não gosta de trabalhar, joga pro Cariani que ele desenrola. Se você sair, passa pro Cariani. Estabilizar tudo, né? Eu tava ferrado, mas ele também tava. Eu fui pra casa sem dormir, ele também foi. Ele falou, puta merda. Ué, se ele não queria me liberar uma semana pra um curso, imagina não ter mais. Quando eu cheguei no outro dia e falei pra ele que eu ia ficar por um mês treinando uma pessoa, ele... Só que eu quero minha rescisão, porque eu tinha pedido demissão. Eu não tinha direito à rescisão, lembra? Sim. Eu tinha pedido as contas. Só quero que você me dê a minha rescisão. Ele falou, fechado. 30 dias treinando alguém. 30 dias. Peguei 4,5 conto, R$4.500 de rescisão. Só que, quando você é um cara muito obsessivo na empresa, você não está trabalhando para a empresa, você está trabalhando para você. O CNPJ que você começa a construir já começa ali. Então por quê? Porque quando você é muito obsessivo, você trabalha muito bem, você começa a construir um nome que externa. No outro dia que eu saí da empresa, ligava um fornecedor, ô, como é que você tá? Tudo bem? Pô, preciso falar com o Cariani não tá mais. Como? O Cariani não tá mais, ele foi embora. Por que foi embora? Ah, pediu demissão aqui, cara, foi embora. Tem um contato dele? Ligava um cliente, ô, preciso resolver uma questão aqui de um laudo com o Cariani não tá mais. Como assim, não tá mais? Não. O que aconteceu? Ah, se encheu aí, foi embora. Tem o contato dele? Eu saí numa sexta, numa segunda, numa terça-feira eu recebi várias ligações de fornecedores e clientes. Cariani, vem pra cá, velho. É o que eu falo, vale a pena. Às vezes você tem um chefe medíocre, um chefe de merda, uma empresa de merda, mas quando você tem uma postura muito diferente, o cliente sabe, o fornecedor sabe, isso ecoa. E aí rapidinho você vai sair de lá. Meu irmão, na segunda e na terça eu já estava escolhendo que empresa eu ia trabalhar. Na quarta, eu já estava na empresa certa. E eu tinha os R$4.500. Eu fui numa loja de madeiras, comprei chapa de compensado, comprei cantoneira de ferro, arrumei um outro louco junto comigo, seus 4,5 conto com meus 4,5 conto. E montei uma lojinha de suplementos em Diadema, no ABC Paulista. E todo mundo me chamou de louco. Caramba, Cariani. Falei, calma. Diadema não tem loja de suplemento. Eu não tenho concorrente. Montei a minha lojinha de suplemento. Só que eu estava trabalhando. Eu nunca tirei R$1 da loja de suplemento. Então, de uma loja virou duas virou três, até virar 7 lojas de suplemento. E uma distribuidora. A distribuidora foi vendida para virar uma indústria, para comprar uma parte da indústria que eu era funcionário. Sabe essa empresa que eu entrei na quarta-feira? Lá na frente eu virei sócio dessa empresa. Por me tornar sócio dessa empresa, aos 40 anos de idade, um dia eu acordei e falei pra Tati, ó, quero comemorar meu aniversário no palco do fisiculturismo. Eu continuei treinando a minha vida inteira. Eu tinha um campeonato no dia 3 de julho de 2016, Campeonato Paulista. Eu faço aniversário dia 4 de julho. No dia do campeonato, eu só queria me divertir com meus amigos. Tava cheio de amigo meu pra assistir. Se eu tivesse ficado em 10º colocado, beleza. Fiquei em 3º, cara. Aí eu falei, caramba, cara, fiquei em 3º colocado. Mais uma competição. Aí no final do ano, tinha Mr. Santos. Me preparei pro final do ano. Aí tinha um canal que era o canal ABTV. É o canal da época mais famoso de fitness. E o cara que me treinava, ele era um personagem do canal. E aí o cara virou pro cinegrafista e falou, tem um cara diferente lá, velho. O cara chega lá de BMW X6, biturbo, cara mais velho, entendeu? Pô, o cara tem empresa, o caramba 4 e quer competir, tipo, bem aleatório. Tá indo lá pra se divertir. Vamos entrevistar esse cara? Vamos. Me entrevistou uma vez, a galera curtiu a forma com que eu me comunicava. Mais um vídeo, a galera curtiu. Aí eu fiz uma proposta pra ele. Ô, cinegrafista, passa o dia da competição comigo. Vamos mostrar o que um atleta faz no último dia. Pintar o corpo, o que ele come, qual é a manobra, como é que sobe no palco, tudo mais. O cara topou. Falou, vambora. Fechado. Pra época, você tá falando de 2016, nós batemos 1 milhão de views em 24 horas. Era muita coisa. Pra um vídeo longo. E aí, cara, viralizou. O dono do canal me convidou para ser âncora e eu falei para ele, falei assim, querido, eu vou para os Estados Unidos passear com a minha família, curtir minhas férias, quero saber desse negócio de gravar não, que isso aí não vai me dar dinheiro. Só que eu fui pesquisar o mercado, eu falei, pô, tem um negócio muito legal aqui.
tem uma coisa muito legal. E aí em janeiro eu voltei dos Estados Unidos, cheguei pra ele e falei assim, eu topo, só que tem que ser os vídeos do meu jeito, do jeito que eu quiser. E aí foi quando eu fui fazer os projeto com o Toguro e tudo mais. Por que eu contei a história tão longa assim? Se eu tivesse tido a oportunidade de fazer aquele curso, talvez eu não estivesse aqui com vocês. Então, olha que interessante, às vezes, o pior momento da tua vida é o momento mais transformador. Aquele dia, cara, eu não me recordo, por um bom tempo, de ter passado tamanha angústia que eu passei. Filho pequeno, pedi demissão, ninguém foi ao meu favor, meus amigos acharam que eu fiz cagada, a mãe do meu filho na época achou que eu fiz cagada, meus pais, tudo tipo, não onde você estava com a cabeça de pedir demissão no momento desse. Mas a minha decisão de sair me trouxe até aqui nessa mesa com vocês. E nisso daí você já tinha conhecimento sobre academia, educação física? Você já tinha algum dos cursos? Acho que você é graduado em educação física, né? Eu sou graduado em Química, eu sou graduado em Administração de Empresa com ênfase em Marketing, aí eu fiz especialização em Processos Gerenciais e eu sou graduado em Educação Física. Só que a minha graduação em Educação Física começou aos 40 anos de idade, quando eu gravei pela primeira vez. Quando eu gravei pela primeira vez, eu falei, opa, uma das coisas que eu quero fazer é educar e ensinar as pessoas. Eu não posso ensinar as pessoas sobre treinamento, por mais que eu conheça muito sobre treino, por mais que eu tenha vivido isso a vida inteira, sem uma formação acadêmica adequada. Não é justo com o profissional que está ali no front. E aí eu fui fazer os 4 anos de graduação e terminei minha graduação. Valerinha, tá fazendo ovinho aí para nós, né? Então vamos fazer o seguinte. Coloca requeijão nos ovos dos rapazes, porque hoje os ovos deles serão